Vamos lá, pessoal, vamos iniciar. A primeira pergunta: o condutor de veículo que se preocupa em avisar o outro que está rodando com o pneu murcho ou com a porta semi-fechada? Sim, o condutor está passando aí com o pneu baixo ou a porta entreaberta e alguém avisa. Será que essa pessoa está cumprindo a legislação de trânsito? Alternativa B: ele está prejudicando a sua atenção no trânsito, podendo causar um acidente. Alternativa C: cometendo uma infração. Alternativa D: perdendo tempo e perturbando o trânsito. Ou alternativa E: agindo com sentimento de solidariedade, cortesia e respeito. Tá aparecendo um pouco no chat aí, tá vendo? Tá aparecendo um pouco no chat. Agora, José. Vê se tu abriu aí, tu abriu. Abre aí para ver se já aparece alguma mensagem no chat aí. Pessoal, muito bem. Numa situação dessa, independente do condutor avisar ou não, ele não vai ser multado. Então não tem nada a ver com a legislação, nem provocando, mas é um ato de cortesia, de respeito ao outro condutor. Até porque um pneu furado, uma porta entreaberta pode provocar um acidente. Ok? Realmente vocês estão corretos. Alternativa E. A próxima questão: dirigindo um veículo, o condutor que encontrar crianças, pessoas idosas ou deficientes físicos atravessando a via deve: A. diminuir a velocidade, buzinar e seguir em frente. Alternativa B: parar o veículo e facilitar a travessia. Alternativa C: diminuir a velocidade, dar um sinal de luz e seguir em frente. Alternativa D: diminuir a velocidade, desviar e seguir em frente. Ou alternativa E: ignorá-los. Muito bem, pessoal. É aquela situação. Os veículos maiores, é lei, são responsáveis pela segurança dos veículos menores. Os veículos menores pelos veículos não motorizados e todos pela segurança do pedestre. Então, numa situação dessa aí, veja bem, está encontrando pessoas atravessando a via. É parar o veículo e facilitar a travessia. Alguma dúvida? Tudo ok, tá bom. A próxima pergunta: o condutor no trânsito deve ter
percepção e respeito às expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada, sendo, então, qual a maneira correta de nós agirmos no trânsito, qual deve ser o perfil do condutor? É agressivo e rápido? B, é decidido e agressivo? Alternativa C, cuidadoso e ligeiro? Alternativa D, cuidadoso e atento? Ou alternativa E, cuidadoso e ousado? Muito bem. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. Temos que ser cuidadosos e atenciosos no trânsito. A próxima questão. O condutor de veículo transitando por vias onde haja escolas ou grande movimentação de pedestres, como deve agir? A. Conserva o veículo sempre na faixa esquerda da via. Alternativa B. Transita em velocidade compatível com a segurança. Alternativa C. Usa buzina para alertar. Desculpem. Alternativa C. Usa buzina para alertar os pedestres que estão passando. Alternativa D. Acelera para deixar a via mais livre em menor tempo. Ou alternativa E. Transita com os faróis ligados e buzinando. Washington Eduardo, Maria Eduardo aqui na plataforma. Muito bem, pessoal. Transita em velocidade compatível, né? Velocidade adequada à segurança. A próxima pergunta: quem tem prioridade no trânsito? O pedestre ou o condutor? Alternativa A, o pedestre, pois ele é mais fraco frente ao veículo. Alternativa B, o pedestre, desde que jovem ou idoso, pois são os mais desprotegidos. Alternativa C, como pessoas e cidadãos, ambos têm direitos iguais. Alternativa D, o condutor, pois ele está no comando do veículo. Ou alternativa E, o condutor, pois é o pedestre que deve tomar as devidas precauções.
Muito bem, pessoal. Para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. É aquilo que nós falamos. Os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos veículos menores, os menores pelos não motorizados e todos pela segurança do pedestre. Então, quem tem prioridade no trânsito? O pedestre, pois ele é mais fraco frente ao veículo. O condutor de um automóvel que encontrar um motociclista deve: a. Considerar que a visão e o comportamento daquele que dirige uma moto no tráfego é diferente daqueles que estão dirigindo um veículo de 4 rodas. Alternativa B. Ultrapassar a moto com rapidez, pois ela pode lhe arranhar o veículo. Alternativa C. Fechar a passagem da moto para ter prioridade, pois não tem tempo a perder. Alternativa D. Ignorar qualquer solicitação do motociclista, pois com estes condutores não se deve perder tempo. Ou alternativa E. Sempre dar passagem. Muito bem. Considerar que a visão e o comportamento daquele que está numa motocicleta, a visão é limitada, o capacete tem menos visão, eles têm menos mobilidade do que quem dirige um veículo de 4 rodas. Obrigado, pessoal. Tem alguns alunos aqui que estão mandando pergunta, estou aqui respondendo. A próxima pergunta: parar em um cruzamento porque vem vindo apenas uma moto significa que você, condutor de veículo, como cidadão, dá valor a. aos percursos bem planejados e sinalizados, b. à preferência das motos nos cruzamentos, alternativa C, ao seu veículo, alternativa D, à sinalização das placas e ao seu veículo, ou alternativa E, à segurança, respeito, leis de trânsito e qualidade de vida. Alguém quer falar, pessoal? Tem alguém ligando no microfone? Pode tirar alguma pergunta, podem fazer. Mais alguém? Quem falou aqui foi o Washington e a Maria Eduarda. Eduardo e Washington. Alguém tem mais alguma alternativa aí? Para quem marcou a alternativa aí, a alternativa correta. Parar em um cruzamento porque vem vindo apenas uma motocicleta, nós estamos dando valor à segurança, respeito, leis de trânsito e qualidade de vida, que a lei de trânsito visa isso.
A próxima pergunta. A utilização correta do guia da cidade proporciona deslocamentos seguros, economia de tempo e de combustível. Logo, você deve A. Guardar o guia em sua casa. B. Destacar apenas algumas folhas referentes ao trajeto a ser percorrido. A alternativa C. Decorar o nome de todas as vias da cidade. A alternativa D. Manter o guia no porta-malas junto com as ferramentas. Ou a alternativa E. Manter o guia da cidade no porta-luvas, utilizando-o de acordo com as instruções nele contidas. Muito bem. Se é algo que você vai precisar usar, manter no porta-luvas, né? Ela que tem um GPS, mas o guia da cidade ainda é um instrumento importante. A outra pergunta: mapas rodoviários facilitam a circulação em regiões desconhecidas. Logo, você deve A. Estudar o mapa rodoviário antecipadamente, planejando o trajeto a ser percorrido. B. Estudar o mapa rodoviário apenas quando vier a se perder no trajeto. A alternativa C. Sair perguntando aos outros condutores, pois o mapa é pouco explicativo. A alternativa D. Ignorar os mapas, pois eles com frequência não são fiéis ao trajeto. Ou a alternativa E. Possuir um arquivo com todos os mapas do país. Vejam bem direitinho. Estudar o mapa rodoviário antecipadamente, planejando o trajeto a ser percorrido. Para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. Tipo assim, possui um arquivo com todos os mapas do país. Se for um local que você não transita, que você não vai viajar ou não está viajando, não vai precisar, não precisa ter. Então, realmente, a resposta correta é a alternativa A. Maria Eduarda, Camille, certinho. A próxima pergunta: adequar a velocidade às diferentes características das vias permite ao condutor andar numa velocidade segura. Você, A, transita sempre abaixo da metade da velocidade máxima estabelecida. B. Verifica que os outros condutores trafegam em velocidade segura e imprime maior velocidade ao seu veículo. A alternativa C. Decide em cada situação qual a velocidade segura para você dentro do limite estabelecido das suas próprias condições e das reais condições de segurança de seu veículo e da via. A alternativa D. Confia na sua habilidade de condutor, pois afinal dirige há mais de 10 anos. Ou a alternativa E. Sabe que tem um veículo potente e que pode fazer percursos radicais.
Vamos lá, pessoal. Vejam bem. As velocidades funcionam assim. Nas áreas urbanas, a velocidade ela é determinada pelo tipo de via. Vias locais, que são apenas ao acesso a áreas restritas, com velocidade máxima de 30 km por hora, se não tiver dizendo uma placa que seja mais ou menos. As vias coletoras, que são 40 km por hora, claro, se não tiver uma placa dizendo que é mais ou menos. As vias arteriais, que é velocidade máxima de 60 km por hora, essas avenidas que ligam um ponto ao outro da cidade. Se não tiver uma placa, né, dizendo que é mais ou menos, algumas vias arteriais é 70 km por hora. As vias de trânsito rápido, que são aquelas vias que são bloqueadas, não tem acesso aos imóveis, lotes lindeiros, que é velocidade máxima de 80 km por hora. Se não tiver uma placa dizendo que é mais ou menos. E nas rodovias, a velocidade é pelo tipo de veículo. Então, assim, a velocidade máxima é desse jeito, né? Nas rodovias pelo tipo de veículo, nas áreas urbanas pela característica da via. Mas a velocidade mínima não pode ser inferior à metade da máxima, salvo se for por condições climáticas, buraco na pista, alguma questão adversa, que nesse caso o condutor não tem problema se desobedecer ao limite de velocidade mínima. No normal, ele não pode estar amarrando o trânsito, andar abaixo da metade da máxima. Então, não é alternativa A, nem alternativa E. Ou mais correta, a alternativa C, como a Eduarda falou, decide em cada situação qual a velocidade segura para você, dentro do limite estabelecido, que é o que diz a legislação, o regulamento, das suas próprias condições e das reais condições de seu veículo e da via. Então, eu concordo com a Maria Eduarda e eu vou na alternativa C. E para quem marcou a alternativa C, é a alternativa correta. Moçada, se vocês acharem que eu estou muito rápido ou muito devagar na fala, vocês é que dizem aí, tá? A próxima questão. A principal finalidade da inspeção de segurança veicular é garantir que os veículos obrigado, Ananda Vitor. Alternativa A, estejam em condições de segurança para circular. B, estejam com boa aparência. Alternativa C, possuam pneus novos. Alternativa D, possuam vidros elétricos. Ou alternativa E, possuam desembaçador. Muito bem. Para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. A inspeção de segurança veicular vai olhar o quê? Pneus, cinto de segurança, equipamento de segurança, equipamento de sinalização, para que o veículo esteja em condições de segurança para circular. A obrigatoriedade da inspeção de segurança veicular tem por objetivo, alternativa A, verificar os documentos do condutor. Alternativa B, contribuir para a segurança do trânsito. Alternativa C, contribuir para a fluidez do trânsito nos horários de pico. Alternativa D, retirar de circulação os veículos de carga. Ou alternativa E, retirar de circulação os veículos com mais de 5 anos.
Muito bem. Para quem marcou a alternativa B, é a alternativa correta. Já falamos um pouco sobre a inspeção de segurança veicular. A próxima pergunta: o cinto de segurança é projetado para: alternativa A, proteger os ocupantes do veículo em paradas súbitas e colisões; B, diminuir a velocidade de seu veículo; alternativa C, ser ultrapassado por, alternativa C, ser usado por duas pessoas ao mesmo tempo; alternativa D, ser usado apenas em longos percursos; ou alternativa E, ser usado apenas nos bancos dianteiros. Tem mais alguém para falar da resposta? Exatamente, pessoal. O cinto de segurança é um equipamento individual e deve ser usado em todos os assentos, dianteiros e traseiros. Essa coisa de dizer que o cinto de segurança tem que ser usado só nos bancos dianteiros é mito. Aí a pessoa do banco traseiro não usa e, no caso de uma parada súbita, ela é arremessada para frente e aí ela vai prejudicar, em uma situação dessa, aqueles que estão lá na frente com o cinto. Então pode ser um prejuízo grande tanto para quem vai atrás sem um cinto, como também pode prejudicar aquele que está lá na frente e está usando o cinto de segurança. Então o cinto de segurança tem que ser usado em todos os assentos, e a falta do cinto dá multa e retenção do veículo, infração grave. Um cinto de segurança pode ser utilizado por: alternativa A, mãe e criança ao mesmo tempo; alternativa B, duas crianças ao mesmo tempo; alternativa C, somente uma pessoa; alternativa D, duas pessoas no banco traseiro ao mesmo tempo; ou alternativa E, mãe e criança até 5 anos ao mesmo tempo. Muito bem. Para quem marcou a alternativa C, é a alternativa correta. O cinto de segurança é equipamento individual. O freio de estacionamento tem a função de manter o veículo parado. Alternativa A, nas retas. Alternativa B, somente em piso inclinado. Alternativa C, em piso horizontal ou inclinado. Alternativa D, somente nos aclives. Ou alternativa E, somente nos declives. Muito bem, pessoal. Para quem marcou a alternativa C, a alternativa correta. O freio de estacionamento, que o pessoal chama freio de mão, mas o nome correto é freio de estacionamento. Ele atua geralmente nas rodas traseiras e ele serve para manter o veículo parado em piso horizontal inclinado, aclives, declives, piso reto.
O conceito de gerenciamento de riscos envolve dois passos básicos. Quais são eles? Alternativa A, ver e ser visto. Alternativa B, perceber antecipadamente os riscos e agir pronta e habilmente para evitá-los e ou controlá-los. Alternativa C, ver e agir. Alternativa D, olhar e perceber. Ou alternativa E, estar atento e correr. Muito bem, pessoal. Aquela coisa, a pessoa não vê dois passos básicos. Vai ver logo ver e ser visto, ver e agir, perceber e agir. Então, é perceber antecipadamente está dentro do conceito de direção defensiva. O que é a direção defensiva? É dirigir de modo a evitar acidentes, tendo percepção dos riscos e agindo pronta e habilmente para evitá-los ou controlá-los, apesar das condições adversas e ou ações indevidas de outros usuários no trânsito. A próxima pergunta: o condutor deve pisar no freio antes da embreagem para: alternativa A, fazer mudança das marchas. Alternativa B, evitar derrapagens. Alternativa C, diminuir a velocidade do veículo. Alternativa D, virar à esquerda ou à direita. Ou alternativa E, evitar desgaste do cabo do acelerador. Vamos lá, pessoal. Quando você vai mudar a marcha, o que você faz? Pronto, você vai deslocar o veículo. Você bota a primeira marcha, solta a embreagem e vai acelerando para o veículo aumentar o torque, porque assim, a caixa de câmbio ela vai fazer essa relação força versus velocidade. Então a primeira marcha, a marcha de força para deslocar o carro, porque se você for tentar sair de uma quinta marcha, o carro vai estancar. Porque a quinta, a quarta são marchas de velocidade. Você tem que sair de primeira, que é uma marcha curta. Depois de uma velocidadezinha, passa a segunda. Depois a terceira, depois a quarta. Então você não tem que pisar no freio. Essa parte vai ser embreagem e acelerador. Então não é a alternativa A. Quer falar alguma coisa? Você que entrou aí ao vivo. Queres falar alguma coisa? É o João Henrique. Concordam comigo que não pode ser alternativa A? Ficou bem claro? Conseguiram entender? João, é o seguinte. Desculpem. Quando você vai sair no carro, você está no neutro, liga o carro, sinaliza, bota a primeira marcha, acelera um pouquinho, aperta a embreagem, solta o acelerador, passa a segunda, aí vai soltando a embreagem, acelerando, aumentou a velocidade, tem velocidade para a terceira, você passa a terceira marcha, e assim sucessivamente. Se chegar até uma quarta, se estiver na estrada até a quinta,
certo? Carro automático, ele vai fazer essa mudança por você. Então, não é você pisar no freio. O freio você vai pisar para o quê? Para diminuir a velocidade ou parar. Para você diminuir a velocidade ou parar, primeiro você pisa no freio, depois na embreagem. Quando você está fazendo mudança de marchas, certo? Você só vai trabalhar acelerador e embreagem. Você não tem que pisar no freio, porque se você bota a primeira, pisa no freio, vai diminuir a velocidade, em vez de você aumentar a velocidade, que é o objetivo para poder aumentar as marchas. Ficou bem claro agora? Pisa no freio para diminuir a velocidade do veículo. Alternativa C é a correta. Alguma dúvida ainda? Alguma dúvida? Não. Não. Ótimo. Vamos adiante. Você sabe que o seu veículo está precisando ser revisado. Sai numa manhã de garoa rumo ao seu trabalho. Nesse trajeto você, alternativa A, mantém a velocidade de sempre. Alternativa B, acelera porque tem que chegar rápido ao trabalho. Alternativa C, transita na faixa da esquerda. Alternativa D, mantém sempre a segunda marcha. Ou alternativa E, redobra a atenção e mantém a velocidade reduzida. Muito bem, Eduarda, Camille, Washington. Para quem marcou a alternativa E, é a alternativa correta. A próxima pergunta. A chuva aumentou e o seu veículo precisou passar sobre um alagamento. Em seguida, você percebe que o freio começa a apresentar falhas. Nessa situação, você A. mantém-se tranquilo, reduzindo a velocidade até chegar ao seu destino. B. reduz a velocidade, testa o freio e, se necessário, sinaliza para parar e procurar por socorro. Alternativa C. engrena a primeira marcha para manter o motor acelerado. Alternativa D. ignora o fato no momento, pois os freios vão secar mais adiante. Ou alternativa E. para e passa álcool nas lonas. Maria Eduarda já mandou sua opinião, muito bem. Mais alguém? Washington. Camille. Correto, pessoal. Para quem marcou a alternativa B, é a alternativa correta. Passou, o freio está falhando. Reduz a velocidade, testa o freio, está pegando direitinho? Está. Não está pegando, está baixando muito o pedal, está deslizando. Para e procura por socorro. Próxima questão. Os pneus de seu veículo estão gastos. Após uma forte chuva, você vai atravessar uma rua de grande movimento, sendo que do outro lado há várias opções de acesso. Por qual delas você opta? Dentre as 5 alternativas que vamos falar. Alternativa A. Segue em frente e sobe uma ladeira íngreme, que é o caminho mais curto. B. Entra à esquerda na avenida e vira na próxima via menos íngreme a 3 quarteirões. Alternativa C.
para o veículo em qualquer lugar da via para decidir o que fazer. A alternativa D, entra em qualquer via sem se preocupar com os pneus e a chuva. Ou a alternativa E, para em um borracheiro e manda riscar os pneus. Washington, eu acho que essa não é a melhor opção. Você vai parar. Veja bem, está dizendo, sendo que do outro lado tem várias opções. Aí ele botou para confundir. Até porque essa parte de riscar os pneus não é viável. Isso é gambiarra de borracheiro. Esqueçam isso. Veja bem, segue em frente e procura uma ladeira íngreme. Os pneus estão gastos. A gente não pode procurar uma ladeira inclinada. B, entra na esquerda na avenida, a próxima via menos íngreme. Então você tem que procurar um lugar menos inclinado para poder passar. Para mim, a alternativa B. A alternativa C, para o veículo em qualquer lugar, ou para a pessoa parar no cruzamento, atrapalhando a vida dos outros, bloqueando as vias, não está certo. Alternativa D, entra em qualquer via sem se preocupar com os pneus e a chuva, também não dá certo. E a alternativa E, parar em borracheiro e manda riscar os pneus, essa parte de riscar vai deixar o pneu mais inseguro ainda. Então, para mim, é a alternativa B a correta. Saber se vocês ficaram com alguma dúvida. Entendi, pronto. Para quem marcou a alternativa B, é a alternativa correta. Essa pergunta não é muito fácil, por isso que direção defensiva tem umas questões que são muito fáceis, muito lógicas. A próxima questão. A luz do freio do seu veículo está apresentando problema. Nessa situação você A, sai a si mesmo. Alternativa B, procura imediatamente um autoelétrico. Alternativa C, deixe para resolver o problema durante o trajeto. Alternativa D, sinaliza de outra forma. Ou alternativa E, desconsidera o fato, pois o freio está normal. Isso. Porque nesse caso da luz de freio, numa fiscalização, você pode sinalizar o braço que vai parar. Mas no caso de uma fiscalização, o condutor está sujeito a multa e retenção do veículo até fazer a luzinha funcionar. Para quem marcou a alternativa B, é a alternativa correta. Nesse caso, a luzinha de freio não está piscando, procura imediatamente um auto elétrico. Se o veículo começar a falhar à noite no trânsito, o condutor deve A, deixar o veículo onde está com o motor ligado. B, desligar o motor e ligar uma das lanternas. Alternativa C, desligar o limpador de para-brisa. Alternativa D, sinalizar, parar à direita da via e ligar o pisca-alerta. Ou alternativa E, acelerar mais para que o motor não morra, não apague.
Isso. Vamos lá. O motor começou a falhar. Não é acelerar que vai fazer ele segurar. Então é recomendável, antes de qualquer atitude, você precisa parar, sinalizar. É muito importante na legislação, na direção defensiva, em primeiros socorros. Através da sinalização é que você vai informar as suas intenções no trânsito. Então, para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. Você percebe que o freio do seu veículo está baixo. O comportamento seguro é A. Procurar imediatamente uma oficina mecânica. A alternativa B. Resolver o problema do freio após cumprir com os deveres do dia. A alternativa C. Manter-se confiante e seguir seu trajeto normal. A alternativa D. Deixar para verificar o freio quando for fazer uma revisão geral. Ou a alternativa E. Continuar circulando, mas com a velocidade reduzida. Isso, procurar imediatamente uma oficina mecânica. O freio está baixo, pode ser o próprio fluido do freio. O fluido de freio é recomendável trocar no máximo a cada 50 mil quilômetros, que ele dura no máximo 70 mil, ele oxida, é contaminado com água. As partilhas também vão se desgastando. Um veículo que estava estacionado dá a partida e ameaça entrar na sua frente. Nessa situação você, alternativa A, continua em frente com o olhar fixo no semáforo. Alternativa B, muda de faixa imediatamente. Alternativa C, dá uma rápida freada. Alternativa D, olha pelo retrovisor, para e dá passagem ao veículo. Ou a alternativa E, buzina e impede a passagem do outro veículo. Olha pelo retrovisor, para e dá passagem ao veículo. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. A próxima questão: aplicar boas relações humanas no trânsito. Desculpem, repetindo. Aplicar boas relações humanas no trânsito é também A. Conversar bastante com os passageiros. B. Cumprimentar todos os que estão na via. C. Respeitar o sinal vermelho. Alternativa D. Ceder sempre a vez aos outros. Alternativa E. Ser tolerante com os erros dos outros, priorizando sempre o aspecto segurança. Muito bem, moçada. Entre sua segurança e o seu direito, opte por sua segurança. Veja bem, conversar bastante com os passageiros sem sentido, cumprimentar todos que estão na via, não é necessário, não é lei. Respeitar o sinal vermelho, devemos respeitar, mas devemos respeitar toda a sinalização e também, em alguns casos, agir com cortesia e respeito. Ceder sempre a sua vez aos outros,
o sinal está verde para você, vermelho para outro condutor, quem tem bom senso não vai passar. É uma parada obrigatória, aí tudo bem. Às vezes um condutor ele para, mesmo sendo preferencial dele, dá a passagem. Não tem problema, aí não é uma questão do semáforo. Mas sim, ser tolerante com os erros dos outros, priorizando sempre o aspecto segurança. Não, pessoal, só coçando aqui um pouquinho. O condutor que se preocupa em avisar o outro que o pneu do seu veículo está murcho, ele A. pode chegar atrasado aos seus compromissos, B. está cumprindo a legislação de trânsito, C. age com solidariedade e cortesia, D. está preocupado com o trânsito, ou E. está ocasionando uma situação de risco. Muito semelhante à primeira questão, agindo, é um ato de solidariedade, cortesia, respeito. A próxima questão, tratar com polidez os passageiros e o público. Alternativa A. É uma forma dos condutores de táxi, transporte, evitarem multas. B. Apenas uma questão de cortesia de táxi, transporte coletivo, transporte de pessoas. C. Dever dos pedestres. D. Dever de todo condutor de táxi e transporte coletivo. Alternativa E. Uma forma dos condutores de transporte coletivo aumentarem os seus rendimentos. Uma vez uma aluna perguntou para mim o que é polidez. Polidez já está falando uma coisa polida, é o contrário de áspera. Uma pessoa polida porque ela está te tratando com polidez, não está tratando de forma áspera. Muito bem, dever de toda pessoa que mexe com o transporte de passageiros, né? Tratar bem as pessoas. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa, alternativa A, fazer novos amigos, B, dar passagem aos outros condutores, ainda que o sinal esteja aberto para você, C, sair do veículo e ajudar os pedestres a atravessarem a rua, alternativa D, pedir desculpas por estacionar alguns momentos em local proibido, ou a alternativa E, respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante com as eventuais ações indevidas. Entre as alternativas, a alternativa E é a mais correta, respeitar o direito dos outros usuários das vias e ser tolerante com eventuais ações indevidas, porque nós também uma hora podemos errar. Para a melhoria das relações no trânsito, podem ser adotadas as seguintes atitudes: A. Respeito e cortesia com os outros condutores. B. Colaboração e obediência aos outros condutores. C. Respeito apenas à prioridade e fragilidade do pedestre. D. Comprar objetos de vendedores ambulantes nos semáforos. Ou E. Colaboração e obediência aos pedestres. Muito bem. Para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. A próxima pergunta: é dever de todo condutor de veículo, alternativa A, guardar a distância de segurança entre o veículo que dirige e o que segue à sua frente? Alternativa B,
transitar pela faixa da direita. Alternativa C, saber efetuar a troca de peças defeituosas do veículo. Alternativa D, ser habilitado em mais de uma categoria. Ou E, respeitar os pedestres apenas nas faixas de travessia. Para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. Isso, a alternativa A. Guardar distância de segurança, distância de segmento. Geralmente desconta 2 segundos. Porque transitar sempre na faixa da direita, uma hora você vai entrar à esquerda, precisa ultrapassar, vai pegar a faixa da esquerda. Vai entrar à esquerda. Saber efetuar a troca de peças, não é obrigado nós sermos motoristas mecânicos. Ser habilitado em mais de uma categoria, isso é questão de opção. A pessoa pode ser habilitada do carro ou moto, só o carro. A alternativa E, respeitar os pedestres apenas na faixa de travessia. Não, temos que respeitar o pedestre em qualquer situação. Então realmente é a alternativa A. Para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. Vamos. A próxima questão: é dever do condutor de transporte. É dever do condutor de transporte coletivo. Alternativa A, ser amigo do cobrador. B, usar gravata. Alternativa C, cumprimentar os passageiros. Alternativa D, dirigir utilizando óculos escuros. Ou alternativa E, parar o veículo para embarque e desembarque somente nos pontos estabelecidos. Correto, pessoal. Até um projeto de lei nas madrugadas para fora dos pontos, para domésticos e tal, mas além dessa aqui, parar nos pontos estabelecidos. Para quem marcou a alternativa E, é a alternativa correta. A próxima questão: a segurança na direção de um veículo depende A, da marca do veículo, B, da categoria da CNH, alternativa C, do trânsito, alternativa D, do comportamento adequado do condutor, ou alternativa E, do licenciamento do veículo. Olha, tem duas perguntas parecidas. A segurança na direção, tá certo. Quem marcou a alternativa D, a alternativa correta. Do comportamento adequado do condutor. Já tem uma pergunta que cai na prova sobre legislação, que pergunta assim: a segurança no trânsito depende de quem? Aí a segurança no trânsito tá pegando o termo geral, generalizado. Aí sim, se perguntar a segurança no trânsito depende de quem? É do comportamento dos elementos nela envolvido. Ou seja, aí vai ser condutor, veículo, via, sinalização, fiscalização, vai ser um termo geral. Mas ele está dizendo que na direção é o condutor. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. Assumir um comportamento seguro significa A, pensar e agir, B, olhar e sinalizar, C, olhar e ser olhado, alternativa D, pensar e sinalizar, alternativa E, perceber os riscos e agir pronto para evitá-los ou controlá-los. Perceber
os riscos e agir para evitá-los ou controlá-los. Muito bem, para quem marcou a alternativa E, é a alternativa correta. O condutor, para dirigir com segurança, deve: alternativa A, fazer uma revisão mensal do seu veículo. B, trocar os pneus a cada 3 meses. Alternativa C, adicionar aditivos no combustível. Alternativa D, estar atento a tudo que acontece no trânsito. Ou alternativa E, usar óculos escuros para evitar ofuscamento. Muito bem, pessoal. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. Eu tenho que dirigir olhando o que se passa na frente, atrás e nas laterais, ou seja, em tudo que acontece em torno do veículo. O condutor, para colaborar com a segurança no trânsito, deve: alternativa A, possuir carteira nacional de habilitação na categoria E. B, ser condutor há mais de 10 anos. Alternativa C, saber conduzir caminhões. Alternativa D, assumir um comportamento prudente. Ou alternativa E, ler jornais diariamente para manter-se informado. Muito bem. Entre as alternativas, a mais correta é a alternativa D. Assumir um comportamento prudente. Próxima pergunta. Para assumir um comportamento seguro, o condutor deve possuir as seguintes características: A, beleza e inteligência. B, prudência e habilidade. C, alegria e jovialidade. D, saúde e beleza. Ou E, bom humor e saúde. Muito bem, Ananda, Camila, Eduarda, Washington. Para quem marcou a alternativa B, é a alternativa correta. Não vou nem comentar as outras alternativas. A próxima pergunta. O condutor, para ver e ser visto nas diferentes situações de trânsito, deve: alternativa A, manter as janelas dos veículos abertas. Manter as janelas do veículo abertas. B, ligar a luz da placa traseira. Alternativa C, manter acesas as luzes externas do veículo e usar farol baixo desde o pôr do sol até o amanhecer. D, efetuar sinais de braço. Ou E, acionar no período noturno as luzes de emergência, pisca-alerta. Muito bem. Muito bem, Camille. Manter as luzes externas, né? Os farol baixo, desde o pôr do sol até o amanhecer. Farol alto, só se for nas vias desprovidas de iluminação pública. No mais, é usar farol baixo.
Para que o condutor tenha um comportamento seguro na via, é necessário: a alternativa A, ter conhecimento da legislação de trânsito. A alternativa B, fazer revisão do seu veículo a cada 2 meses. A alternativa C, ter dirigido no mínimo 150 mil quilômetros. A alternativa D, ter dirigido no mínimo 100 mil quilômetros. Ou a alternativa E, ser habilitado no mínimo há 2 anos. Muito bem, pessoal. Para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. Para a gente ter uma direção segura, deve conhecer a legislação, saber seus direitos e deveres. A próxima pergunta: o condutor que dirige com segurança é aquele que A, circula em alta velocidade em qualquer situação. A alternativa B, ultrapassa outro veículo pela direita. A alternativa C, circula com velocidade adequada à via. A alternativa D, ultrapassa nos viadutos e pontes. Ou a alternativa E, circula sempre pela faixa da direita. Muito bem. As outras perguntas até dispensam comentário. A alternativa C, circula com velocidade adequada à via. Aqui circula em alta velocidade em qualquer situação, tem que respeitar o regulamento. Ultrapassa outro veículo pela direita, é correto? Na regra, não. Ultrapassa. Quando é que a ultrapassagem deve ser feita pela esquerda? Ultrapassagem pela direita pode? Pode. É uma exceção. Quando o veículo que vai à frente dá sinal que vai entrar à esquerda, tem uma entrada ou retorno à esquerda, ele está sinalizando e vai entrar à esquerda, está entrando à esquerda, você não tem outra alternativa a não ser ultrapassar pela direita, certo? É uma exceção à regra. Então ele não vai. Então, circular com a velocidade adequada à via. Eu só comentei essa B porque eu precisava comentar, explicar para vocês. B, ultrapassar nos viadutos e pontes é proibido. E, circular sempre pela faixa da direita, como aquele caso. Veículo de maior velocidade pode circular pela esquerda. Vai ultrapassar faixa da esquerda. Vai entrar à esquerda, vai precisar pegar a faixa da esquerda. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Moçada, tá bem explicado para vocês. Se vocês é que falam aí, qualquer coisa a gente está aqui para comentar e tentar tirar dúvidas. Porque essa prova é um pouco mais simples, a prova 1 é mais complexa. A próxima pergunta: em uma via onde existir dificuldade de deslocamentos com rapidez devido ao engarrafamento no trânsito, o condutor deverá: alternativa A, mudar de faixa de rolamento. Alternativa B, manter-se calmo. Alternativa C, desligar o veículo. Alternativa D, buzinar sem parar. Ou alternativa E, ler um livro ou jornal para se distrair. Muito bem, para quem marcou a alternativa B, é a alternativa correta. Não tem muito o que comentar.
Toda a situação de trânsito na via depende a. Apenas da atenção dos condutores. B. Apenas da sinalização das vias. C. Apenas da manutenção das vias. D. Apenas da manutenção dos veículos. Ou E. Do comportamento dos elementos nela envolvidos. Muito bem. Então vai depender de condutor, de via, sinalização, manutenção, até fiscalização. Então dos elementos nela envolvidos. Não vai ser só do condutor, não vai ser só de um. O condutor, ao ser ultrapassado, deverá, alternativa A, reduzir bastante a sua velocidade. Alternativa B, parar o veículo e permitir a ultrapassagem. Alternativa C, aumentar a velocidade. Alternativa D, buzinar para avisar que está permitindo a ultrapassagem. Ou alternativa E, facilitar a ultrapassagem. Essa aí a Tecnodata pegou vocês. A Nana disse ou A ou E. Então não é B, nem C, nem D, né? Buzinar para avisar que está permitindo, não. Quem estiver atrás e der um toque na buzina, toques breves, que vai ultrapassar, tudo bem. Então, pessoal, vejam bem. Então, quando o condutor está atrás, ele dá um sinal de luz. De repente, ele não sentiu segurança que aquele condutor que está atrás, ele permitiu ultrapassagem ou notou a sua intenção, facilitou a ultrapassagem, ele pode dar um toque na buzina. Isso é permitido. Ao condutor que vai ser ultrapassado, ele deve encostar mais à direita para facilitar a ultrapassagem. Então, a alternativa E é a alternativa correta. Alguma dúvida? Não. Beleza, vamos adiante. O condutor na direção de um veículo em movimento precisa ver tudo o que acontece. Alternativa A, apenas à sua frente e no lado direito do veículo. Alternativa B, apenas à sua frente e nos lados do seu veículo. Alternativa C, apenas à sua frente e atrás do seu veículo. Alternativa D, à sua frente, nos lados direito e esquerdo e atrás do seu veículo. Ou alternativa E, apenas à sua frente e nos espelhos retrovisores.
à sua frente, nos lados direito e esquerdo e atrás do seu veículo. Muito bem. É chamada visão difusa, difundida, né? Enxergar tudo o que acontece em torno do veículo. Todo condutor, antes de mudar de direção, deverá, alternativa A, piscar os faróis. Alternativa B, dar um toque rápido na buzina. Alternativa C, levar o veículo para a direita da via. Alternativa D, acender os faróis altos. Ou alternativa E, ligar os dispositivos indicadores de direção. Porra, mano, é sério isso aqui, cara? Gabriel, desliga seu microfone, Gabriel. A não ser que você faça uma pergunta, pode ligar o microfone, faz a pergunta, depois desliga. Muito bem, pessoal. Para quem marcou a alternativa E, a alternativa correta, você tem que sinalizar todas as suas intenções no trânsito. Para a direita, para a esquerda, parar. Para quem marcou a alternativa E, é a alternativa correta. A próxima pergunta: uma conduta segura no trânsito é: alternativa A, colocar o veículo mais à esquerda da via quando for entrar à direita. Alternativa B, guardar a distância de segmento entre o veículo que dirige e o que segue à sua frente. Alternativa C, manter acesas as luzes externas do veículo e utilizar farol alto nas vias com iluminação pública. Alternativa D, transitar com velocidade acima da permitida para a via diante de escolas ou onde haja grande movimentação de pedestres. Ou alternativa E, irritar-se com a conduta dos demais motoristas. Muito bem. Para quem marcou a alternativa B, é a alternativa correta. Guardar distância de segmento de segurança entre o seu veículo e o que vá à sua frente. Distância lateral é em metros, em torno de 1,5 m, guardar distância de segurança de pedestres, de ciclistas, outros veículos. A distância de segmento do veículo que vai à frente, aí já é medida em tempo. Normalmente nós tomamos como base 2 segundos. Quando você estiver conduzindo um veículo, deve se lembrar que também pode ser passageiro e pedestres. E assim, alternativa A, ultrapassar pela contramão veículos parados em filas que aguardam os sinais luminosos. B, ultrapassar outro veículo em pontes e viadutos. C, dar preferência de passagem aos pedestres que estiverem nas faixas de segurança onde não existir sinal luminoso. Alternativa D, facilitar a ultrapassagem de outro veículo pela sua direita, diminuindo a velocidade do seu veículo. Ou alternativa E, dar prioridade de passagem aos pedestres apenas quando atravessar a calçada para entrar em algum estacionamento. Muito bem, apesar de ser uma questão complexa, mas é a alternativa C, porque assim, a faixa de pedestre
tem semáforo, quem vai determinar a prioridade de passagem, a preferência é o semáforo, preferência mesmo, nem prioridade, preferência. Quando não tem semáforo, quem tem preferência é o pedestre. Então dá preferência de passagem aos pedestres que estiverem na faixa de segurança onde não existe sinal, porque se tiver sinal luminoso, quem vai determinar a preferência é o semáforo, é o sinal luminoso. Se não tem, pedestre pisou na faixa, é sinal vermelho. O condutor de veículo que respeita a sinalização, assim como a expectativa de outras pessoas, pedestres e condutores. A alternativa A, usa buzina e sinais. Desculpa, pessoal. A alternativa A, usa buzina e sinais de luz para apressar o pedestre. A alternativa B, dá passagem pela direita quando solicitado. A alternativa C, transita pela contramão de direção quando necessita. A alternativa D, dirige com atenção, cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Ou a alternativa E, dirige falando no celular, porém com atenção no trânsito. Muito bem, moçada. É até lei, né? Dirigir com atenção, cuidados dispensáveis é lei. E se a pessoa não fizer isso, é uma infração. Dirigir com falta de cuidados indispensáveis à segurança. Conhecer a cidade é um requisito essencial para uma circulação segura e funcional. Logo, você deve conhecer apenas o trajeto de sua casa ao trabalho, pois para outros locais você vai eventualmente. B, as zonas, regiões e bairros da cidade, suas vias de acesso e vias alternativas. C, apenas o seu bairro, local em que vive desde que nasceu. A alternativa D, muito bem o seu veículo e isso é suficiente. Ou a alternativa E, o nome de todas as ruas. Muito bem. Para quem marcou a alternativa B, é a alternativa correta. Devemos conhecer as zonas, regiões, as vias alternativas. Quanto mais conhecimento, mais você tem uma condução segura. Vamos ver se a gente fecha essas 30 questões. Só tem aí 15... Não tem nem 15, 10 minutos, mas vamos lá, pessoal, nem que passe um pouquinho, nós fica um pouquinho vermelho. Conhecer as vias da sua cidade é um requisito essencial para uma circulação segura e funcional. Você, alternativa A, acredita que todas as vias são iguais. B, fica desinteressado sobre o assunto, pois o importante é seu veículo estar em ordem. C, procura conhecer antecipada alternativa C, procura conhecer antecipadamente as características de cada via de sua cidade. Alternativa D, acredita que quem deva conhecer as vias são as autoridades de trânsito para informá-lo em caso de necessidade. Ou a alternativa E, acredita que quem deve conhecer as vias são apenas os motoristas de táxi, coletivos. Correto. Procurar conhecer antecipadamente as características de cada via de sua cidade. Quem marcou a alternativa C é a alternativa correta. Temos 11 questões, temos aí 10 minutos. Vamos lá, pessoal. Você dirige em uma via de mão única, com fluxo intenso, quando percebe que o semáforo mudou para a cor amarela e o condutor de trás está muito perto do seu para-choque. Nessa situação, você, alternativa A, dá sinal com o braço para que ele pare a tempo, freia com intermitência para piscar as luzes
e tenta parar antes da faixa de segurança, antes da linha de retenção, né? Antes da faixa de segurança tem uma linha que ela é colocada na ortogonal da via, para justamente ele chama-se linha de retenção, é o limite de parar. A alternativa B, freia bruscamente em cima da faixa de segurança. A alternativa C, continua com segurança acelerando para avançar o semáforo. A alternativa D, fica atento apenas à sua ação de parar. Ou E, freia mudando de faixa e permitindo que o outro veículo passe. Isso, mais ou menos isso. Dá sinal com o braço, se possível. Freia com intermitência para as luzes do freio piscar e tentar parar antes da faixa de segurança. Só devemos ultrapassar por um sinal amarelo se for questão de segurança. Você vê que realmente há uma clara situação de acidente, aí devemos passar no sinal amarelo. Mas o mais correto é parar no farol amarelo. Você tomou várias fechadas seguidas de um veículo que costurava o trânsito. Nessa situação você, alternativa A, procura ficar longe daquele veículo e mantém Alternativa A, procura ficar longe daquele veículo e mantém a tranquilidade. Alternativa B, segue aquele veículo porque está irritado. A alternativa C, mantém a faixa da direita necessariamente. A alternativa D, buzina sem parar até que ele mude de atitude. Ou a alternativa E, discute com outro condutor. Muito bem, pessoal. Para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. Procure ficar longe, deixa ele aí. E se resguarde. Em primeiro lugar, sua segurança. Ao se dirigir para o trabalho, o condutor ouve no rádio que a via pela qual trafega diariamente rumo ao serviço está congestionada. Uma atitude correta seria A, fazer outro trajeto para evitar o congestionamento e tentar chegar no horário. B, fazer o trajeto habitual, mesmo que congestionado, fazer. Repetindo, alternativa B, fazer o trajeto habitual, mesmo que congestionado, pois já está acostumado com esse percurso. A alternativa C, fazer o trajeto habitual, tranquilo, pois já avisou o chefe de que chegará mais tarde. A alternativa D, fazer o trajeto habitual, desconsiderando as informações. Ou a alternativa E, avisar. Alternativa E, avisar o chefe que irá faltar. Muito bem, pessoal. Procurar fazer outro trajeto, porque se ali já tem muito veículo congestionando, mais um, mais dois, mais veículos, vai só aumentar o congestionamento. Então, tentar um trajeto alternativo e tentar chegar no horário. O condutor, ao receber um insulto no trânsito, deve, alternativa A, chamar um guarda de trânsito solicitando que multe o agressor. B, ligar o rádio do veículo bem alto para mostrar ao outro que não se importa. C, fingir que não ouviu e seguir a viagem tranquilamente. Alternativa D, anotar a placa do veículo para reclamações posteriores. Ou E, revidar demonstrando sua irritação. Para quem marcou a alternativa C, realmente a alternativa correta. Fingir que não ouviu e seguir sua viagem tranquilamente.
perto, pessoal. A postura de um condutor quando por distração estacionar em local proibido e o guarda de trânsito se aproxima e lhe aplica a multa deve ser: a. Retirar seu veículo daquele local dizendo ao guarda que não havia percebido a sua presença. B. Dizer que não percebeu que ali era um local de estacionamento proibido. C. Conversar com o guarda tentando livrar-se da multa. D. Desculpar-se alternativa D. Desculpar-se pela ação indevida, guardando o recibo da multa e retirando seu veículo do local. Ou E. Perguntar ao guarda se ele sabe com quem está falando. Isso, pessoal. Retirar o veículo dali não vai adiantar. Para dizer que não percebeu o preço do guarda. Desculpar-se pela ação indevida. Guardar o recibo. O condutor deve estar atento e preparado para: alternativa A, frear bruscamente o veículo a todo momento. B, manter distância de segmento somente quando possível. C, mudar de faixa a todo momento. D, ver, ser visto e agir corretamente. Ou E, buzinar sempre que perceber um pedestre atravessando. Muito bem. Muito bem. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. Ver, ser visto e agir corretamente. Vamos ver se a gente fecha essas 5 questõezinhas. Um comportamento seguro no trânsito é: alternativa A, manter acesas as luzes externas do veículo à noite quando estacionado. B, manter acesos os faróis do veículo à noite quando em movimento. Alternativa C, dar preferência aos pedestres somente quando ele estiver sobre a faixa de segurança. Alternativa D, parar o veículo antes de entrar em via preferencial somente em caso de necessidade. Ou alternativa E, parar na luz verde do semáforo, pois algum veículo pode atravessar. Muito bem, pessoal. Não pode ligar o farol com o veículo estacionado, mas em movimento manter os faróis baixos desde o pôr do sol até o amanhecer. Dá para pedir prece somente quando estiver sobre a faixa de segurança? Não, se estiver atravessando a via, temos que dar preferência. Parar o veículo antes de entrar em via preferencial somente em caso de necessidade? Não, temos que parar sempre nas vias preferenciais. Parar na luz do semáforo, pois algum veículo pode atravessar? Não, luz verde é para passar. Então, realmente, quem marcou a alternativa B é a alternativa correta. Muito bem, Jabs, eu vi ali suas respostas no YouTube, está indo muito bem, viu? Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à faixa anterior são procedimentos para executar uma. Alternativa A, ultrapassagem segura. B, entrada em via preferencial. C, manobra de estacionamento. Alternativa D, mudança de faixa. Ou alternativa E, manobra de conversão. Washington. Realmente, para me ultrapassar, eu tenho que verificar se o espaço é suficiente, a sinalização permite, a potência do meu veículo é superior, está superior. Pessoal, o relógio vermelho bateu, mas nós vamos terminar só essas 3 questões, é rapidinho, tá? Aguardem só um pouquinho para a gente debater essas questões.
A velocidade que permite ao condutor ter uma reação para evitar atingir um obstáculo, um pedestre ou outro veículo é a alternativa A, máxima permitida para a via onde está circulando. B, máxima de 80 km por hora de acordo com a legislação de trânsito. Alternativa C, metade da velocidade máxima. Alternativa D, compatível com as características da via onde está circulando. Ou alternativa E, de 30 km por hora em qualquer via. Alternativa D, compatível, ou seja, adequada. Como nós falamos, a velocidade nas áreas urbanas é pelo tipo de via. E nas áreas rurais, nas rodovias, estradas, nas estradas é o 60 para todo tipo de veículo, mas nas rodovias é pelo tipo de veículo. Só faltam duas, pessoal. Estamos terminando. Uma velocidade compatível com a segurança permite ao condutor, alternativa A, forçar a saída do veículo que estiver à sua frente para um dos lados da via. Alternativa B, frear rapidamente o veículo a todo momento, sem se preocupar com os demais veículos. Alternativa C, perceber antecipadamente os riscos e agir prontamente para evitá-los ou controlá-los. Alternativa D, realizar ultrapassagem pela direita. Ou E, manter uma conversa animada com os passageiros. Muito bem. Perceber antecipadamente os riscos e agir prontamente para evitá-los ou controlá-los. Quem marcou a alternativa C é a alternativa correta. Só mais esta aqui. É impossível você desviar e seu veículo passa por um buraco de uma via em obras. Mais adiante, você nota alguns ruídos diferentes no seu veículo. Nessa situação, você, alternativa A, deixa para verificar o problema quando houver tempo. Alternativa B, escolhe um trajeto menor e acelera até chegar ao seu destino. Alternativa C, mantém-se com a certeza de que nada ocorreu e segue seu destino. Alternativa D, segue com cuidado e atenção redobrados e leva o veículo a uma oficina de sua confiança. Ou alternativa E, pede ajuda em qualquer posto de abastecimento. Muito bem. Para quem marcou a alternativa D, a alternativa correta, segue com cuidado e atenção redobrado e leva a uma oficina de sua confiança. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, tá certo? Quem participaram aí da aula, Djamil, muito obrigado. Quem está assistindo a aula pela plataforma, lembre-se, você clica em finalizar a aula, abram a câmera e tire a selfie. Aí vai dar o nome aula registrada com sucesso. Bom, aí façam isso. Às vezes as pessoas clicam em finalizar e não tirar selfie. São 2 cliques a mais. Aí a aula não registra e o aluno às vezes vê a carga horária e sente falta. Pessoal, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe todos vocês. Não sei nem como agradecer a presença de vocês, a paciência que tem com esse professor de vocês. Bom, aproveitar, essa aula vai ficar gravada, vai ficar aí no canal da autoescola. Quem quiser rever, tem essa aula e tem muitas outras, tá bom? E qualquer assunto que vocês quiserem vir, podem contar que eu também tenho aula de outros professores, eu passo com o maior prazer. Ok? Uma boa noite a todos. Obrigado. Podem finalizar a sua aula. Aproveitem o ensejo. Quem estiver, nos ajude a compartilhar esses vídeos, a curtir os vídeos, a se inscrever no canal. Nós ficamos muito gratos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.